Boa noite. Vamos para a segunda aula do protocolo lombar, tá? Que é a semana do fortalecimento do tronco. É uma fase muito importante para completar a primeira semana, tá? Que é do relaxamento, de você mediar suas dores. E agora você vai fortalecer e estabilizar sua coluna e sua lombar, seu quadril. Tá? Com isso você vai poder voltar a fazer suas atividades melhor, porque sem dor e fraco, você tem muitas chances de voltar a ter dor de novo. Então, eu não quero isso, eu quero que vocês nunca mais ou dificilmente tenham dores. Tudo bem? Quando tiver, você é só tratar um pouquinho, seguir esse mesmo protocolo, já vai estar bem. Para entender como funciona o treinamento, tá? É importante entender como funciona essa musculatura, né? Que é chamado de core, né? Chamam de powerhouse, centro de força. E são as estruturas que fortalecem a coluna, tá? Pode usar o nome que quiser. Elas sustentam o centro do seu corpo por todos os lados, tá? Como se fossem faixas de força, ficam contraídas, prendendo sua coluna. Também sustentam para fazer os movimentos, né, dos esportes, todo o dia a dia, né, do seu trabalho. Quando você tem uma fraqueza ou inatividade desse sistema, acontece os desequilíbrios posturais, as lesões e as dores. Então é importante dar esse treinamento para manter a musculatura equilibrada e forte. Tá aqui na imagem a gente vê, tá? Tem os multífidos, musculatura que fica prendendo as vértebras, tá? A gente vê o diafragma, tá? Observa bem. O transverso do abdômen abaixo do diafragma. Tem a musculatura do assoalho pélvico. O oblíquo interno, o oblíquo externo, o reto abdominal, a lombar e os glúteos. Você não precisa decorar esses músculos, tá? Eu quero que vocês entendam os movimentos, perfeito? Entendendo os movimentos, você vai saber como fazer os exercícios. Isso aqui é mais para você ter a consciência do que vai estar trabalhando esses exercícios. Um dos casos, dos acontecimentos que mais causam dores no lombar é o paradoxo do psoas, tá? Tem uma musculatura que ela se chama ilipsoas. Ela se liga na coxa, na pelve e na coluna, tá? O que acontece? Quando você a coxa está em posição estática, tá? Você faz algum movimento do tronco, você pode tender a fazer hiperextensão no quadril da coluna, tá? O que significa isso? Hiperextensão é o movimento da lombar, tá? Isso é hiperextensão lombar, tá? Como essa musculatura se liga na perna para a pelve, tá? Ela puxa a sua pelve para frente, puxa aqui, ó, a pelve para frente, fazendo a hiperextensão da lombar, hiperlordose. Okay? Então, quando às vezes você vai fazer um exercício, está deitado e estica a perna para cima, né, você tende a fazer essa curvatura. Não sei se você já teve essa experiência na academia, em algum lugar. Tá? Isso acontece porque o abdômen está destreinado. Outro fenômeno, outro fato, é que esse ilipsoas ele tende a se contrair antes do abdômen. Ele se contrai antes. Então, quando você vai fazer um exercício que usa tanto o ilipsoas quanto o abdômen, sempre você contrai o ilipsoas, aí você força a lombar para depois contrair o abdômen e fazer um movimento. Quando, na verdade, deveria fazer ou o movimento dos dois simultaneamente ou o movimento do abdômen e depois o ilipsoas, que é assim que a gente treina para equilibrar essas musculaturas, contraindo o abdômen e depois o ilipsoas.
Com isso, você vai evitar as dores por conta disso. Tá? Vou explicar agora para você começar e vocês entenderem como que é o treinamento. Tá? Existem, como eu expliquei na aula anterior, os desvios posturais, que é a hiperlordose, a escoliose e a retificação. Tá? São os que principalmente acontecem na lombar. Nesses casos, em cada caso você tem os exercícios mais necessários, tá? Para você fazer, principalmente no início, tá? Não é para fazer outros dessa lista que eu coloquei aqui. Tem uma lista, você vai fazer este que eu escrevi durante essas próximas 3 semanas. Você já vai ver um grande resultado na diminuição da dor lombar. Porém, você vai fazer eles para sempre, tá bom? Depois você vai poder fazer outros exercícios quando não tiver mais dor e já tiver treinado, porque na última semana eu vou treinar vocês a fazerem os movimentos mais complexos, tá? Mas para isso o abdômen tem que estar forte, o core tem que estar forte. Aí eu coloquei a lista dos casos gerais, hiperlordose, tá? Da escoliose e da retificação. Retificação é ausência de curvatura. Quando você, se tiver alguma dúvida, você pode mandar uma foto de frente, uma foto de lado e uma foto de costas, para eu poder identificar esses casos assim, por alto, mas o importante mesmo é procurar um profissional, tá? Um professor de educação física especializada, um médico, e ele vai passar um exame, que é melhor ainda, tá? O ideal, fazer uma ressonância. Um fisioterapeuta também vai fazer a avaliação postural sua, tá? Só para entender, por alto. Quando você tem a hiperlordose, o aumento dessa curvatura, é importante fortalecer o abdômen, o reto, transverso, tá? Para você diminuir a tensão da lordose e fortalecer o abdômen, aumentar essa tensão aqui, a atividade abdominal, e equilibrar a força do abdômen com pessoas, porque os dois fortes, não vai haver esse paradoxo que eu comentei anteriormente. Na escoliose, o que a gente faz? Além dos alongamentos, né? Tem que fortalecer a musculatura lateral. Por quê? Acontece a escoliose, tá? Se a escoliose aqui é para a direita, é porque esse lado direito está fraco. Então, você tem que fortalecer o abdômen e a lombar para criar uma tensão lateral e equilibrar seu tronco. Por exemplo, eu tenho escoliose por conta de um trabalho que eu fiz no passado. Mas assim, em pé não dá para ver, porque minha musculatura está firme. Se eu relaxar, ó, você já consegue ver que o ombro está mais alto que o outro. Você consegue ver um desvio postural. Mas como a musculatura está sempre ativa, não acontece esse problema e eu não sinto dor por conta disso. E a retificação é a diminuição da curvatura. Você tem menos curvatura na lombar. Então, o que você deve fazer? Fortalecer os ipsoas. Porque não é o ipsoas que vai fazer você criar a lordose. Então, você fortalece ele, diminuindo a tensão dos flexores do tronco, aumentando a de extensão do tronco. Tá? E rotação anterior da pelve, introdução da pelve. Tá? Essas linguagens técnicas, assim, às vezes é difícil pegar, mas é mais importante entender o princípio, tá? Que é fortalecer a musculatura da coxa e te puxa aqui. Eu vou passar os exercícios direitinho, então não vai ter mistério nenhum. Tá? E aqui eu escrevi os exercícios que eu vou mostrar mais adiante. Tá? Aqui para fazer dessa lista, dependendo do seu problema. Tá? O que você vai fazer? 3 séries do máximo de repetições que puder, tá? Todo dia, descansando 40 segundos. Tá? Pelo menos 3 séries, pode fazer mais. Bom, mas como é que você vai saber qual é o seu máximo? Tá? Vou mostrar aqui. Tem um princípio que eu sempre explico para os meus alunos, que é quando a musculatura de sustentação do exercício entra em fadiga, a tensão começa a atingir as estruturas internas, podendo lesionar elas, tá? Os nervos, tendões, ligamentos.
cartilagens, bursas articulares ou os discos, como o caso do assunto que a gente está tratando. Então, se a musculatura do abdômen tá lá trabalhando no exercício, ela vai começar a cansar. Quando ela começa a cansar, você começa a forçar os discos e a coluna. Então, eu falo essa regra para meus alunos, tá bom? Que o máximo acontece em 3 situações. Quando você começa a fazer errado, porque é um sinal de que você vai se machucar. Então, às vezes, você começou a fazer errado porque está cansando, sabe? Quando você está cansando, começa a fazer errado. Aí você tem que parar. Tá? Outro caso, quando você começa a sentir dor articular. Tá? Você estava fazendo isso aí. O professor pediu você fazer 15 repetições. Mas na 10ª, você começa a sentir a coluna. Já deve ter acontecido isso com vocês. Então, não é para fazer 15, é para fazer 10. Ok? Fazer 10 repetições. Ou quando não consegue fazer mais o movimento. Você está fazendo abdominal e já não consegue subir mais. Porque você está concentrando o abdômen e não consegue subir sem fazer certo. Para subir, você teria que fazer errado. Mas como a gente quer tratar e fazer um movimento consciente, não serve só para o abdominal, mas qualquer exercício, tem que parar nesse momento. Você usou toda a sua força para fazer o movimento certo e não conseguiu, então você tem que parar para não fazer errado. Tem os métodos, né, de fazer além disso, mas aí você precisa de uma ajuda mais próxima, ok? Isso serve para qualquer outro exercício, atividade que for fazer. Um detalhe, o número de repetições não é importante também. É importante o tempo que você fica lá fazendo. Que se eu coloco 10 repetições e faço bem lento, é o semelhante a alguém que fez 30 repetições. Tá? Então, se liga pelo número. Se liga na sua sensação, tá? Na sua percepção subjetiva do esforço que você está fazendo. Tá bom? E além de você melhorar das lesões, você também vai ganhar mais resistência, mais força, mais músculo no treino que você estiver fazendo. Isso, que eu mostro a respiração, que é outro fundamento muito importante que eu ensino para fazer o treinamento abdominal. Tá? Número 1, você tem que aprender a manter o umbigo encolhido. Tá? Isso eu vou mostrar até na próxima aula. Serve para você, durante o dia, você sentir menos dor. Tá? Tem uma automassagem que você faz também, que evita fazer dor, mas o umbigo encolhido previne a dor abdominal fazendo movimento. Enquanto você conseguir manter o umbigo encolhido, dificilmente você vai ter dor lombar no que você estiver fazendo, ou no exercício da academia, ou numa atividade física fora da academia, no seu trabalho ou no esporte, que seja. Tá bom? Aí na figura você vê. A figura 1 você vê o meu abdômen encolhido, na figura 2 você vê o meu abdômen relaxado. Tá? É importante praticar isso. Como você pratica? Prende a respiração e fica só mexendo o umbigo, para fora e para dentro. Aí depois tenta assimilar isso na sua respiração do dia a dia. Tenta ficar um tempo encolhido e com o umbigo encolhido e ver quanto tempo você consegue, como você consegue respirar. Nos exercícios dinâmicos, que são os exercícios que você vai se mover, você deve inspirar, relaxando, né? Você vai fazer abdominal, volta. No início, relaxa, vai expirar, contraindo o abdômen, tá? Obviamente. Então, você vai expirar encolhendo o umbigo, contraindo o abdômen consciente, tá bom? Soltando o ar. E inspira relaxando quando estiver voltando ou quando estiver lá embaixo. Nos exercícios isométricos, que a gente fica parado, tá? Tipo os pranchos, tá? Você deve manter o umbigo encolhido o tempo todo. Aí respirar só usando as costelas. Isso é muito importante. Tá? Quem às vezes a pessoa não vê o vídeo, olha só esse slide, não vai entender a importância disso, tá? Então, se você conseguir aprender isso, você vai conseguir fazer tudo muito melhor na sua vida. Tá? São esses exercícios. Como você faz? Mantém o umbigo encolhido, coloca a mão do lado das suas costelas e tenta respirar, né? Vai inspirar empurrando suas mãos.
abrindo. E começa a praticar, mantendo o umbigo encolhido. Com o tempo vai ficar fácil e você vai conseguir fazer seus exercícios com mais segurança, tá? Isso é importantíssimo. Ah, Shaolin, isso serve para fazer os exercícios só? Não. Porque você está fazendo exercício, você não está treinando no exercício expandir a costela, você está treinando manter o abdômen encolhido, fazendo força. Esse que é o treinamento, ter resistência nessa posição de umbigo encolhido. Como você vai respirar? A melhor opção é pela costela, para não ter que relaxar o umbigo. Mas se tiver que respirar pela barriga, do seu jeito normal, pode respirar. Só que você vai acabar expandindo o umbigo também. Certo? Eu vou começar a mostrar os exercícios, a lista dos exercícios que eu citei, que vocês devem fazer, dependendo do seu quadro, né, que você tem. Se você tem hiperlordose e escoliose, você faz das duas listas. Se você tem escoliose e retificação, você faz dessas duas, obviamente. Só da hiperlordose e da retificação, que não é para fazer das duas listas, tá? Porque tem os casos de você ter uma hiperlordose lombar e uma retificação no sacro, tá bom? Então, você vai ter que fazer primeiro o da primeira lista, tá? Da lista da hiperlordose, e depois passar a fazer o da lista da retificação, tá bom? Você vai ter que treinar os dois, porém vai precisar de mais tempo de adaptação, ok? E sentir se você vai ter dor ou não fazendo. Se tiver dor, você para. Mas seguindo aquela regra de máximo, você sabe, é para parar antes da dor. Isso aí já vai ajudar muito. Vamos lá. Abdominal parcial com as pernas elevadas. Tá? Essa posição com as pernas elevadas encurta o ilho-psoas. Tá bom? Tá vendo? Com a perninha apoiada, né? Encurta o ilho-psoas. O músculo encurtado, ele é menos ativado no exercício. Então, você acaba utilizando mais o abdômen, ajudando a equilibrar as forças do abdômen e do ilho-psoas. Tá? O iniciante, quando você está com a crise, né, na lombar, o ideal é fazer com a perna apoiada em algum lugar. Pode ser uma cadeira, uma bola, o que seja. Tá? E depois que acostumar, você faz sem apoiar. Tá? Você faz sentindo a contração o tempo todo, sentindo o movimento. Eu vou demonstrar agora para vocês como você deve fazer. Pode ser com a perna cruzada, tanto faz. Ó, joelho flexionado, pode ser alto, só que eu prefiro deixar a perna relaxada. Tá. Perfeito? Movimento lento e contínuo. A sustentação lateral. Tá? Aqui eu mostro 4 variações de como você pode fazer essa sustentação. Tá? Ele é um dos principais exercícios quando a pessoa tem problema lombar, para mim. Porque fortalece a lombar sem forçar a lordose, sem forçar a retificação e trabalhando a escoliose. Tá? Você vai perceber quem tem escoliose faz, que você vai sentir que um lado é mais difícil do que o outro, por conta disso. Tá? Você tem que ficar estático o máximo de tempo possível, como eu falei no método. Manter o umbigo encolhido e respirar pelas costelas. Tá? Aí, para mudar de nível, tá vendo? Que com o joelho no chão é mais fácil, depois você apoia o pé, depois você tira o apoio dos pés, e depois você pode usar aparelhos que
te desequilibrem, né? Tipo um disco, uma bola, vai ficando cada vez mais difícil. Precisa disso? Não precisa, depende do que você faz. Se você consegue fazer só sem o joelho, já está ótimo para proteger a sua coluna. Porém, se você é lutador de jiu-jitsu, você é atleta, você faz muita faxina, não é o suficiente às vezes. Então você precisa de algo que te desequilibre, porque esse desequilíbrio vai aumentar a tua força em momentos de desequilíbrio da sua atividade, entende? Que às vezes na sua dificuldade no seu trabalho, na luta, não é uma força constante que vai ficar empurrando você. É você estar relaxado, daqui a pouco algo te empurra, algo te empurra, algo te empurra. É um vai e vem de força. Tá? Então, esse desequilíbrio faz ter um trabalho que a gente chama de propriocepção. É um equilíbrio interno da sua articulação que aumenta a sua força e faz você ativar a musculatura da melhor forma na hora da sua atividade. Perfeito? Tá, mas a minha recomendação é, cada vez que você passar de 30 segundos fazendo, aumentar o nível de dificuldade, tá bom? Então aqui, ó, você começa aqui, ó, com o joelho, tá? Pode ser a perna esticada, dobrada, tanto faz. Depois estica uma e a outra levantada. Pode ser pelo trás, pode ser pela frente. Se tiver com o braço doendo, apoia a mão no chão, tá? Pode ser com a mão levantada, a mão na cintura, na cabeça, tanto faz. Tá? Depois você tira o pé, coloca um em cima do outro, ou um do lado do outro, tanto faz. Tá? E depois faz com o objeto que te desequilibra. Muito bem? O próximo exercício de sustentação é a antirrotação de tronco. Esses exercícios de sustentação isométrica são muito importantes porque, às vezes, só o movimento da lombar já te causa dor. Tá? E esses exercícios você não move, é só parado. Então, eles são os mais seguros para você fazer no início. Perfeito? Esse, especialmente, controla as tensões geradas pela rotação de tronco. Por exemplo, tem um aluno que ele fazia muita faxina, então ele tinha que tirar muito tronco. O trabalho dele, ele tinha que mexer em uns equipamentos que ficavam nas laterais dele, que ele fazia força. E isso vivia machucando a coluna dele, até que eu passei esse exercício. Aí ele parou de ter dor, tá bom? Ele fortalece o abdômen, oblíquos e lombar. Tá? O oblíquo é a musculatura que gira o tronco. Tá? Então, para fazer esse exercício, é só ficar na posição estática, de lado para a parede, umbigo encolhido, respirando pela costela e com as mãos na direção do peito. Eu vou te mostrar aqui. Pode fazer ajoelhada em pé, você apoia em algum lugar. Tá? O que é de lado para a parede? Tá? Vou mostrar em referência à tela aqui, perfeito? Tá? Se eu estou aqui com o elástico está aí na tela, tá bom? Na direção da tela. De lado para a tela, eu crio um ângulo que a força do elástico incide mais sobre minha mão e sobre o meu tronco. Vai querer girar mais forte. Quanto menos de lado tiver, menos tensão é gerada. Tá? Então, o ideal é ficar de lado. Se o elástico está aí na tela, eu fico de lado perfeitamente. Não é errado fazer diferente, tá? Mas você trabalha melhor nesse ângulo, que é de lado para a parede. Perfeito? Às vezes, a gente está de lado para a parede e a mão está assim, ó, um pouco para o lado. Tá? É ruim também, dá no mesmo, porque é o corpo e o braço. O braço tem que estar de lado para a parede também. Tem outras variações desse movimento, desse exercício. Movendo o tronco para o lado, tá? Mas a princípio não é necessário, né? Até porque existem diversos
tipos de exercícios abdominais que eu não vou citar. Esses são os principais para você proteger sua lombar. Abdominal parcial na bola. Eu coloquei a bola porque é o aparelho que você mais vai encontrar nas academias, ou tem mais fácil acesso, né? Que ele trabalha toda a amplitude desse movimento do tronco. Porque na vida, o movimento do tronco não é um movimento, às vezes, que você vai fazer só daqui para frente, igual na abdominal que a gente faz deitadinho. Aí você tem que esticar o tronco mais para fazer o movimento, tá? E eu passei esse exercício especialmente também para as pessoas que têm retificação, para poder relaxar e contrair toda a musculatura do tronco para equilibrar e ganhar mais postura ao longo do tempo. Tá? Então, ou seja, diminuir essa retificação, digamos assim. Você inspira a mesma coisa, inspira embaixo e expira subindo, fazendo força e controlando o movimento. Tá bom? Eu vou mostrar aqui. A gente pode ter um bolo redondo que a gente pode fazer nele. Tá, esse aqui, no pilar, tem uns aparelhos semelhantes. Tá, só isso. Você vai fazer o movimento da sua coluna. Tá? Tem várias formas de fazer esse exercício. Tá? Tem um Bosu, tem um disco de equilíbrio. Tá? Abdominal invertido com as pernas estendidas. Esse, se você tem dor lombar por lordose, por hiperlordose, né, uma hérnia que ela comprime internamente o disco, né, comprime o seu disco, expulsando ele para fora, tá? Pela postura de hiperlordose, não é indicado fazer exercício assim inicialmente. Ele é um dos últimos que você vai tentar fazer. É bom nem precisa fazer, na verdade, tá? Por quê? Ele força o ilho-psoas, ele trabalha bastante o ilho-psoas, então fortalece ele. Então ele é mais utilizado para as pessoas que têm retificações na lombar. Tá? De alguns casos, acontece muito com pessoas que ficam muito tempo sentadas, ok? E esse exercício, independente se você tem retificação ou não, é importante manter o transverso abdômen contraído para diminuir essa tensão que causa hiperlordose. Tá? Você tem que sair da posição deitada, manter os joelhos estendidos, pode dobrar um pouco, não tem problema. Flexionar o quadril, né? Fazendo a força abdominal e estendendo. Vou mostrar aqui para vocês. Então, observe. Tá aqui, com a perna estendida, se eu faço esse movimento, aqui, ó, a tendência é eu criar um buraco da minha lordose. Então, com a perna esticada, esse buraco tende a aumentar. Tá? O ideal é você manter a postura normal da coluna. Se a postura normal é encaixada, só um pouquinho de curvatura, que é o ideal, eu tenho que fazer o exercício todo mantendo essa curvatura normal, não mudando a curvatura da lombar. Tá? Ela muda às vezes depois quando você sobe tudo, a lombar fica toda encaixada. Tá? Mas na hora de descer, tem que ficar só um pouquinho de espaço, ok? Ou espaço nenhum. Se você sua postura é normal, não precisa ter espaço nenhum necessariamente para fazer esse exercício, tá? Se concentre em manter a coluna toda apoiada no chão, perfeito? Tá? Esse espaçozinho é um espaço aceitável, pode ter um pouquinho, tá? Mas o ideal é você tentar manter a lombar toda no chão. Desses exercícios que eu estou mostrando, é o que mais deve ser tomado cuidado,
tá? Para diminuir a tensão, como eu falei, manter o umbigo encolhido e o transverso firme. Para você revisar a localização dos músculos, é só olhar no slide anterior, tá? Aquele slide anterior que mostra cada músculo. Então, esse é outro exercício que é bom para quem tem retificação, que ele fortalece os extensores do quadril e da lombar, tá? No geral, ele é bom para os outros casos também, tá? Só que no início, ele às vezes pode te prejudicar. Você está com a lombar fraca, então você vai exagerar no movimento, ou aquele movimento vai te causar dor. Por quê? Você vai alcançar a fadiga rápida da lombar, por exemplo. Então, sua perna vai continuar conseguindo fazer o exercício, só que sua lombar vai estar forçando, porque ela está fraca, aí você vai sentir dor. Tá beleza? Aí você pode adaptar também, fazer com uma perna só, fazer pisando algo que desequilibra, né, uma estrutura instável. Aí, para praticar ele, é a mesma coisa. Umbigo encolhido e expira contraindo abdômen, multífidos e pode contrair o períneo também, tá? Períneo é a região, a musculatura que fica entre a genital e o ânus, tá? Você trabalhando essa contração, você, além de trabalhar em continência urinária, ao longo do caso, se for grávida, que muitas grávidas sentem dores lombares, né? E tem continência urinária. Além disso, ajuda a contrair mais ainda o assoalho pélvico e protegendo ainda mais o abdômen. Perfeito? Vou mostrar aqui, tá? Acho que todo mundo já fez academia, já viu esse exercício, já teve uma experiência. Tá? Você vai fazer encolhe o umbigo, posição da lombar normal, encaixa o glúteo, sobe expirando, contrai, volta relaxando. Pode voltar até a lombar e o quadril encostando no chão, ou pode fazer direto sem voltar no chão, que é mais difícil. Ou fazer a variação com uma perna só. Nessa variação, o ideal é manter o quadril e a coluna como se um pé estivesse no chão, tá? Sem jogar o quadril para o lado. Eu vou mostrar aqui, ó. Porque tem gente que faz isso aqui, ó. Na hora de subir, faz isso aqui, ó. Ó, joga o quadril para um lado e para o outro. Que tirou uma perna, tirou um quadril, ó. Vai tentar se equilibrar, mas não. Tem que manter como se tivesse as duas. Perfeito? Tá? Um movimento que eu ensino no Pilates, tá? Que aí vai da aula que vem também, é você fazer o movimento da coluna durante o exercício. Ó, você faz a rotação, né, a retroversão da pelve, sobe e desce, girando ao contrário. Tá? Você gira para frente e para trás a pelve. Isso vai mobilizando a lombar. Vou falar na próxima aula isso. Esses movimentos são importantíssimos para tratar desgastes na coluna, artrites e artroses. Tá? Eu vou explicar na próxima aula. E por último, a sustentação frontal, muito conhecida, e muitas pessoas vêm perguntar para mim, né, sobre esse exercício, ajudar na lombar, falar que faz. Só que inicialmente eu não gosto de passar, não indico inicialmente. Por quê? Porque ele também utiliza o iliopsoas, tá vendo? Porque a perna fica fazendo força contra o solo. E essa utilização continua fortalecendo o psoas e o abdômen. Porém, quem está em crise, né, quem está com problema recente, vai ficar gerando tensão, querendo forçar sua lombar. Então, não passe. A não ser que for uma questão de retificação ou só escoliose, aí você pode fazer de início. Ok? Ou depois que você já estiver acostumado, você faz. Tá? Mas, especialmente, eu passei para o grupo que tem a retificação na lombar. Tá? Nessa imagem mostra perfeitamente que a postura da moça está na postura que a gente chama de anatômica, que é como se ela estivesse em pé.
A coluna dela mantém todas as curvaturas certinho. Eu vou postar um vídeo também no curso que mostra um vídeo meu mostrando como faz a postura correta para fazer sustentação frontal. Tá? Ele equilibra toda essa musculatura da frente, né? Abdômen, pessoas, universo, tá? E você também tem que manter o umbigo encolhido, respirar pela costela. É bem difícil, isso é bem avançado, tá bom? Eu estou dando todas as informações aqui para vocês treinarem isso a longo prazo, tá? Não é para fazer esperar se não conseguir, vai treinando. Só de ficar nessa posição tá ótimo. Se encolher o umbigo, você vai reparar que se você conseguir fazer 1 minuto normal, você vai fazer 30, 40 segundos encolhendo o umbigo, 40 no máximo. Por quê? Fica mais difícil. Porque você vai estar usando o abdômen mais do que do psoas para fazer essa posição. Entendeu? Por isso você encolhe o umbigo. Sem encolher, relaxado, você vai estar lá forçando a lombar e a perna sustentando. Tá? Vou mostrar como faz. Além disso, você pode fazer também com objetos de desequilíbrio na bola, no disco, no bozu, tá? Tem outros discos de desequilíbrio que você pode usar. Tá? Tem alguns exercícios dinâmicos que eu vou mostrar também na quarta aula que dá para fazer com a bola. Tá? Mas eu vou mostrar basicamente essa posição normal. Você pode fazer ela de joelho também, olha. Com o quadril elevado, eu vejo muita gente fazendo, elevando o quadril. Aí você não vai sentir nada, porque o peso está no seu joelho. Você tem que descer o quadril, tá? Para ficar na direção do seu, como se você fosse uma tábua, estivesse reto, como se estivesse em pé. Nem para baixo, se você fizer com o quadril baixo, vai estar machucando a sua coluna. Tá? Então, na dúvida de fazer com o quadril um pouquinho mais alto, tá? Ou normal, você faz o mais alto. Às vezes o normal você não consegue e acaba baixando, aí você se machuca. Até ó, aqui ainda está doendo. Perfeito? Deu para ficar claro? Tá? Então, quando fizer, olha, pode ser um pouquinho mais alto, afasta a perna, tudo faz. Tá? Vai contrair o glúteo, contrair a perna, estufa o peito, ó. Isso é avançado. Estufando o peito, jogando peso no braço, você evita de ficar escorregando para trás. Porque se eu levanto o quadril, eu vou ficar escorregando para trás. A força está no meu braço, assim. Então, eu tenho que deixar o peso aqui do braço, que o meu braço vai encaixar e eu vou usar só o abdômen. Tá bom? Esse é o detalhe máximo desse exercício. Muita gente não faz. Eu estou ensinando hoje para você que está assistindo o vídeo. Tá bom? Esses foram os exercícios, esses foram as condutas de hoje para você praticar durante essa semana e além, tá bom? É para a vida toda esse exercício. Eu faço, não lembro se eu falei para vocês no primeiro vídeo, eu desde uns 18, 20 anos, fui no médico e ele disse que eu tinha protusão lombar, que eu não podia fazer exercício com impacto. Quem me conhece aqui sabe que eu faço tudo. Por quê? Porque eu aprendi a treinar minha lombar e a treinar minha coluna. Eu quero isso para vocês também. Por isso que eu fiz esse curso, tá bom? Comenta aqui o que você achou. Manda mensagem para mim, que eu vou te ajudar a tirar suas dúvidas dessa aula, tá bom? E eu quero ver vocês treinando e ficando sem dúvida. Dá o feedback. Tá? Boa noite ou bom dia, se você estiver assistindo esse vídeo em outro horário. Até a próxima. Não. Ô, Josi, o que você achou?